Hoje, vamos falar de Naamã, uma personagem de grande importância nas Escrituras Sagradas, mencionada no Antigo Testamento da Bíblia. Ela era uma princesa amonita, filha de Ramum, o rei dos Amonitas. A história de Naamã está registrada no primeiro livro de Reis, capítulo 14, versículos 21 e 31. O relato bíblico nos conta que Naamã se tornou a esposa de Salomão, o lendário rei de Israel, conhecido por sua sabedoria e riqueza. A vida de Naamã envolve mistério, mas várias informações importantes podem ser extraídas da Bíblia e da tradição judaica para trazer todos os detalhes. Como filha de um rei, Naamã cresceu em um ambiente de luxo e privilégio. Seu casamento com Salomão, um dos monarcas mais poderosos e influentes da história de Israel, foi um evento de grande importância política e diplomática. A conexão de Naamã com os amonitas tinha implicações sérias devido à histórica hostilidade entre os israelitas e os amonitas. De acordo com a tradição bíblica, os amonitas eram frequentemente vistos como inimigos dos israelitas, uma vez que descendiam de Ló, sobrinho de Abraão, e compartilhavam uma história de rivalidade e conflito com o povo de Israel. Portanto, o casamento de Salomão com Naamã gerou críticas por parte dos israelitas mais conservadores, que temiam que essa união comprometesse a pureza e a cultura israelita. Antes disso, é importante lembrar que Salomão já havia sido casado com a filha de um faraó, um casamento real legítimo. No entanto, ele logo se deixou encantar por várias mulheres estrangeiras de diversas culturas, incluindo Naamã. O problema maior dessa situação foi o seu descontrole, pois durante sua vida, acumulou um impressionante número de esposas e concubinas. No primeiro livro de Reis, capítulo 11, versículo 3, é relatado que Salomão teve 700 esposas de linhagem real e 300 concubinas. Mesmo após diversos conselhos de sua própria mãe sobre o perigo que essas diferentes mulheres poderiam lhe trazer, Salomão parece não ter dado importância e continuou envolvendo-se com mulheres de diversas nações. Salomão estava profundamente apaixonado por Naamã, o que tornou esse casamento ainda mais complexo e impactante em sua vida. Seu amor por Naamã transcendeu as barreiras culturais e políticas da época, levando-o a tomar decisões que tiveram consequências negativas não apenas para si mesmo, mas também para o reino de Israel. A afeição intensa de Salomão por Naamã o levou a permitir a prática da adoração a deuses estrangeiros, comprometendo assim os princípios religiosos fundamentais do judaísmo. A história de Salomão é um exemplo marcante de como um rei que inicialmente adorava o único Deus verdadeiro pode se desviar ao longo do tempo. A Bíblia nos relata que, embora Salomão tenha começado seu reinado adorando ao Senhor Deus, ele eventualmente cedeu às influências de suas esposas estrangeiras, incluindo Naamã, e construiu altares para os deuses delas. É importante notar que Salomão não foi o primeiro rei a quebrar essa regra, pois seu pai, o rei Davi, também teve múltiplas esposas, indicando um padrão. Na verdade, a Bíblia, em Deuteronômio, capítulo 17, versículo 17, advertiu explicitamente que os reis de Israel não deveriam ter muitas esposas, pois isso os levaria ao desvio espiritual. Surpreendentemente, Salomão, um homem tão sábio em muitos aspectos, não seguiu os conselhos da Escritura e afastou-se do caminho correto, mesmo tendo cedido às tentações. Vale ressaltar o quanto Salomão era conhecido por sua sabedoria. Uma das histórias mais conhecidas que ilustram sua inteligência envolve duas mulheres que se diziam mães disputando a maternidade de um bebê específico. Salomão propôs um acordo de dividir o bebê ao meio, uma ideia que angustiou uma das mulheres, levando-a ao desespero e pedindo ao rei que não fizesse isso. Desse modo, Salomão descobriu a verdadeira mãe do bebê. Sua sabedoria também se estendeu a uma ampla gama de conhecimentos, desde o entendimento da natureza até a composição de provérbios e canções registrados no Antigo Testamento, nos livros de Provérbios e no Cântico dos Cânticos. Naamã se tornaria rei de 10 das tribos de Israel, enquanto apenas uma tribo permaneceria sob o domínio de Salomão e sua descendência. Essa previsão de Isaías indicava que a unidade do reino de Israel estava prestes a ser dividida. Ao tomar conhecimento da profecia, Salomão percebeu que Jeroboão representava uma ameaça à continuidade de seu reinado. Temendo a perda de seu poder e influência, Salomão tomou uma atitude drástica e tentou assassinar Jeroboão.
Esse ato desesperado revelou a tensão crescente que se desenvolvia no reino de Israel. No entanto, após a morte de Salomão e a ascensão de seu filho Roboão ao trono, Jeroboão reapareceu como uma figura central nos conflitos que se seguiram. O cumprimento da profecia de Isaías desencadeou uma série de eventos que levaram à divisão do reino de Israel em dois: o reino de Israel, liderado por Jeroboão, composto por 10 tribos do norte, e o reino de Judá, liderado por Roboão, composto pelas tribos do sul. Essa divisão marcou um período tumultuado na história de Israel, conhecido como o cisma, com repercussões políticas e religiosas duradouras. O reinado de Roboão e sua administração desastrosa representam um ponto de virada crítico na história de Israel. O aumento de impostos e a decisão infeliz de Roboão de ignorar as preocupações do povo rapidamente enfraqueceram sua autoridade, levando a um período de decadência em seu reinado. A economia enfraqueceu, a estabilidade política foi ameaçada, e a insatisfação popular persistiu. Enfim, Jeroboão se tornou o primeiro rei do reino de Israel após a divisão dos reinos de Israel e Judá. Jeroboão tomou medidas drásticas para evitar que seu povo continuasse a adorar em Jerusalém. Para manter o controle religioso, Jeroboão fez 2 estátuas de bezerros de ouro e as colocou em altares em Betel e Dan, incentivando os israelitas a adorarem essas imagens em vez de irem a Jerusalém. Essa decisão controversa teve consequências de longo alcance, pois o bezerro de ouro se tornou um símbolo de apostasia e idolatria na história de Israel. Certo dia, quando Jeroboão estava indo fazer oferendas em um desses altares, um profeta desconhecido surgiu e previu que um descendente de Davi um dia destruiria os altares pagãos e até mesmo queimaria ossos humanos sobre eles. Surpreendentemente, essa profecia se cumpriu séculos depois, quando o rei Josias de Judá realizou reformas religiosas e executou as ações profetizadas pelo desconhecido. A história de Naamã nos lembra que mesmo os mais sábios e poderosos líderes podem ser levados ao pecado e à apostasia quando permitem que influências externas, como casamentos políticos e alianças, corrompam sua devoção ao Deus verdadeiro. A decisão de Salomão de construir altares para os deuses estrangeiros de suas esposas, sob a influência de Naamã, inaugurou um período de decadência espiritual e conflitos políticos que culminaram na divisão do reino de Israel. A história de sua influência sobre Salomão é um lembrete vívido de como a sabedoria e a fé podem ser testadas mesmo nos momentos de maior poder e sucesso. Portanto, é uma história que nos instiga a considerar as influências que moldam nossas próprias vidas e a importância de manter firmemente nossos princípios mesmo em face das tentações e pressões externas. A história de Naamã e Salomão, entrelaçada por escolhas complexas e consequências profundas, nos convida à reflexão sobre as influências que moldam nossas vidas. Salomão, inicialmente conhecido por sua sabedoria, permitiu que a paixão por Naamã o desviasse dos princípios fundamentais. O cisma resultante e as consequências duradouras destacam a fragilidade mesmo dos líderes mais poderosos diante das tentações externas. A trajetória de Salomão nos alerta sobre a importância de manter firmes nossos princípios em meio às pressões e alianças que podem comprometer nossa devoção ao que é verdadeiro e sagrado. Neste relato, encontramos um lembrete vívido de que, mesmo em momentos de poder e sucesso, a sabedoria e a fé podem ser testadas. Que esta história inspire uma reflexão sobre as escolhas que fazemos e o caminho que decidimos trilhar em nossas próprias jornadas.